Você está no Tarde RCM. Muito bem, querido ouvinte, faltando 15 minutinhos para as 3 da tarde, você acompanhando aqui na Transmundial. Olha só, são 2 horas e 46 minutos e você agora acompanha também aqui a participação especial de André Castilho, diretor de comunicação, e também Samuel Matos, diretor de estúdios e técnica, aqui com a gente ao vivo na programação. Boa tarde, André. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Transmundial. Uma alegria conversar com vocês. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, André. Boa tarde, Ricardo. Realmente uma alegria, um prazer estar diante dos microfones tão importantes aí na história do rádio evangélico brasileiro, né? Pois é, Samuel. Acho que antes de mais nada a gente deve dizer que para mim e para você que nós não somos fundadores da Rádio Transmundial. Não. Para deixar bem claro. Eu não tinha nem nascido, não sei você. Não. Eu nasci depois de você ainda. Mas a Rádio Transmundial foi fundada em 1970, aqui no Brasil. Inicialmente ela transmitia a partir de Bonaire, no Caribe, nas Antilhas holandesas, e pegava todo o Brasil por ondas médias e ondas curtas. Aqui alcançava toda a América do Sul, e decidiu descontinuar suas ondas curtas no início da década de 90. Recentemente voltou com a potência de 440 kW a partir de Bonaire, e agora transmitindo com melhor qualidade, maior alcance para a região amazônica. Inclusive a gente até já teve relatos de pessoas no norte do Paraná, aqui em São Paulo, que puderam acompanhar 800 kHz. Diante disso, a gente, quando a Transworld Radio encerrou suas transmissões de ondas curtas, e aí isso o Samuel acompanhou, porque ele já estava aqui, a Rádio Transmundial decidiu investir em ondas curtas na década de 90, adquirindo um parque de transmissão em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, não é, Samuel? Conta um pouquinho. Isso mesmo, André. Então, só voltando um pouquinho, a Transmundial Internacional, através de Bonaire, transmitia para o Brasil em português, em onda curta e onda média. Depois de alguns anos, as ondas curtas de Bonaire foram desativadas, mas continuaram as transmissões de onda média. Sim. Com uma potência um pouco mais reduzida. E nesse ambiente todo, a transmissão da Transmundial Internacional de Bonaire para o Brasil era praticamente no continente inteiro, no país inteiro. No final dos anos 80, então, a Transmundial do Brasil adquiriu 3 frequências de onda curta, com o objetivo de transmitir para o Brasil, cobrindo praticamente 80% do território nacional. E, ao mesmo tempo, Bonaire mantendo a sua transmissão em onda média. Recentemente, você estava comentando, você inclusive esteve lá, a Transmundial de Bonaire voltou também a transmitir em onda média com uma grande potência, aí sim já alcançando um território, uma parte do território muito maior. Sim, e aí falando sobre os anos 90, o retorno da Rádio Transmundial em ondas curtas no Brasil, que aconteceu a partir desse parque de transmissão de Santa Maria, e a gente inclusive comprou um transmissor novo, mais potente, e sempre fomos elogiados pela qualidade das nossas transmissões, não é, Samuel? Você que estava mais a par dessas questões técnicas, sempre houve muito cuidado, muito esmero, principalmente do Sr. Walter Gunther, que está lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a quem nós agradecemos muito. Fez um trabalho de excelência durante todos esses anos, mais de 20 anos de ondas curtas. De dedicação ao nosso parque lá. O nosso parque foi construído com muito esmero, com muito cuidado, buscando colocar o melhor equipamento possível na época, colocando o melhor som para que ele chegasse lá daqui de São Paulo para Santa Maria com uma qualidade excepcional e pudesse ser transmitido então através de 3 faixas de ondas curtas, que, como você disse, durou 20 anos e estamos chegando ao final agora. Pois é, essa é a notícia que a gente tem para dar. Não é uma notícia que nós damos com alegria, não é uma notícia que nós nos alegramos em passar para os nossos ouvintes, ainda mais ao vivo, mas é uma notícia necessária, importante. Estamos encerrando, meia-noite de hoje, as transmissões de ondas curtas da Rádio Transmundial, que já havíamos encerrado em 31 metros, agora encerramos em 25 metros, também encerramos em 49 metros,
E nós sentimos muito, lamentamos muito, e aí algumas perguntas que chegam pra gente, que a gente quis que houvesse essa manifestação, os motivos pelos quais nós decidimos encerrar. Então, Samuel, é importante a gente dizer para os nossos ouvintes que nós não tomamos essa decisão ontem. Não, é verdade. Pelo contrário, já há praticamente um ano atrás nós já viemos tratando desse tema, desse assunto, estudando o alcance, a audiência e, lógico, também os fatores econômicos que pesam, né? A Transmundial está mantendo de forma muito plena lá o equipamento, o parque transmissor manteve até agora. O Senhor providenciou para que não faltasse dinheiro, valores para manter aquilo lá, tudo correu muito bem. Mas diante de todos esses fatores, um número baixo de audiência, a volta de Bonaire em ondas médias com grande potência, o custo que se tem lá, que é um custo altíssimo, principalmente com energia elétrica, né? É um valor muito alto que nós pagávamos lá. E todos esses fatores então culminaram para que a decisão fosse tomada um tempo atrás, antes foi amadurecida e agora então chegou a data pela qual nós então vamos estar encerrando então essas transmissões em ondas curtas. Agora é importante dizer por que a data de hoje. Por que é que o dia 8 de agosto ou 9 de agosto é o dia dessa virada importante? E existe um motivo técnico para esse dia, mas antes de falar do motivo técnico para esse dia, é importante nós dizermos que essa análise toda, a conclusão da análise que a gente fez é de que a audiência estava muito baixa e não compensava o investimento que nós estávamos fazendo. Sim. É um investimento alto, sobretudo em energia elétrica, para que todos os ouvintes tenham uma ideia. Quando nós iniciamos a nova potência, de quantos quilowatts de potência, Samuel? 50 no 25. 50 quilowatts de potência no 25 metros, nós 10 no 31 e 7,5 no 49. Quando nós fizemos essa subida, nós precisamos contratar e pedir para que a Seletro, que é a companhia de energia elétrica local, fizesse uma rede específica, especial para atender a nossa necessidade. Pois é. O pessoal lá até brincava que quando ligavam os transmissores sem Maria, abaixava a potência no resto da cidade, na região ali, né? Porque de tanto era o consumo que nós tínhamos quando estávamos com potência plena. E esse consumo custa. E nós somos uma organização sem fins lucrativos, sobrevivemos de doações voluntárias, então nós precisamos, orçamento é uma coisa que a gente precisa analisar com muito cuidado sempre. Então nós fizemos essa análise, essa análise pelo número de pessoas, e nós fizemos pesquisas, nós abrimos o canal algumas vezes, fazíamos aferição de audiência, e infelizmente a audiência sempre era muito baixa. A gente fala isso com pesar porque nós amamos o rádio, eu amo o rádio, Samuel ama mais do que eu ainda, e há muito mais tempo o rádio, e nós falamos isso com pesar. Não estamos vivendo uma nova época tecnológica, uma nova era tecnológica, e nós como meio de comunicação de massa, nós como uma organização que trabalha com produção de meio de comunicação de massa, precisamos estar atentos para a nossa própria sobrevivência. Por isso que nós tomamos essa decisão, porque nós temos experimentado nos últimos anos um grande crescimento de audiência, tanto na internet quanto nas emissoras afiliadas. Só mais um dado com relação à questão custos, André, que é importante se levar em conta. O nosso equipamento lá de transmissão é um equipamento que já tem praticamente 20 anos, né? Apesar de ter sido comprado novo e ter funcionado muito bem, mantido pelo seu Walter de forma assim excelente, ele é um equipamento antigo e ele demanda às vezes manutenção, e essa manutenção é uma manutenção cara, porque é um equipamento importado e depende ainda de válvulas. Para os ouvintes terem uma ideia, uma pequena válvula que queimou há pouco tempo atrás e precisou ser trocada, custou quase 20 mil reais, né? Pois é. E então por aí dá para você ter uma ideia do custo alto que é para manter aquilo, fora a questão da energia elétrica que o André estava falando. Mais uma vez, a energia elétrica que era um custo mensal. Então, é uma que a gente está falando isso para vocês mais uma vez, né? Precisamos dizer isso. Então, nós
temos inclusive analisado como é que nós vamos continuar chegando, porque sabemos que temos responsabilidade nisso, como vamos continuar chegando às pessoas que têm menos acesso à tecnologia. E nós conversamos com pessoas que trabalham com ribeirinhos, que trabalham com populações isoladas, com índios, e aí, conversando também com essas pessoas, é que entendemos que a melhor decisão seria desligar ondas curtas e investir em outras tecnologias. Por exemplo, cartões de memória, que têm sido espalhados muito, é uma tecnologia que tem sido usada. A gente já recebeu confirmação de várias pessoas que trabalham com missionários, assistentes sociais que trabalham com essas populações. Então, nós distribuindo nossa programação através de cartão de memória para que esses ribeirinhos, esses indígenas possam ouvir a nossa programação através do seu equipamento pessoal. E também, claro, por emissoras locais. Inclusive, aí pedimos você, que é ouvinte, está num lugar, você sabe que tem uma FM, fale conosco, que nós queremos ajudá-los também nisso, queremos continuar enviando a nossa programação. E essa, André, eu acho que é a principal estratégia, além da internet, que nós vamos estar investindo esforços, né? A Transmundial quer colocar a sua programação no maior número possível de emissoras, seja AM, seja FM. Se na sua cidade houver um espaço, houver alguma emissora que está com uma programação deficitária ou que não tiver programação, a Transmundial tem procurado exatamente essas emissoras para que a programação nossa possa chegar na sua cidade através de uma emissora local. Eu queria citar aqui rapidamente, André, os lugares onde nós já temos emissoras retransmitindo a programação da Transmundial. Sim. É um número grande, mas é importante falar. E depois a gente pode até estar repetindo isso aí, de hora em hora você ouve o Ricardo falando. Nós pedimos desculpas, inclusive, que a gente vai atrasar um pouco a programação, mas entendemos que é importante. É importante, é excepcional. Olha, Imperatriz do Maranhão, São Luís do Maranhão, Natal, Rio Grande do Norte, Cidade de Alumínio em São Paulo, Alfenas, Minas Gerais, Nova Russa, Ceará, Nepomuceno, Minas Gerais, Campina Grande, Paraíba, João Pessoa, Paraíba, Tonantins, Amazonas, Palmas, Tocantins, Corumbá, Mato Grosso, Santo Augusto, Rio Grande do Sul, Vitória da Conquista, Teresina, Piauí, Carrasco Bonito, Tocantins, Pedreiras, Maranhão, Uruçu, Goiás, Goiânia, Divinópolis, Minas Gerais, Porto Velho, Rondônia, aqui na Grande São Paulo, Baixada Santista, também a emissora de Agudo, na cidade de Agudo. Todas essas emissoras já retransmitem a programação da Transmundial. Se por acaso você estiver aí por perto dela, você vai poder sintonizar e ouvi-las. A mesma programação que você está acostumado a ouvir todos os dias na Transmundial, você vai ouvir através delas. Pois é, e então a gente ficou devendo qual que é o motivo de estarmos neste dia encerrando as nossas transmissões. Existe um motivo de ordem jurídica, de ordem governamental, que é o fim da nossa outorga. E nós precisamos... A outorga, como é que ela funciona, Samuel? Explica para os nossos As emissoras de rádio, elas são concessões, né? O governo é dono de todas as emissoras de rádio. O espectro de frequências dentro do país pertence ao governo. E o governo dá, então, essa autorização, essa outorga que o André falou, para que essas emissoras operem nessas frequências e assim as rádios distribuem a sua programação para o país inteiro. A outorga da Transmundial de ondas curtas, ela era renovada a cada 10 anos. Ela foi expedida pela primeira vez em 98. Em 2008 nós renovamos por mais 10 anos e exatamente no dia 8 de agosto de 2018, que é hoje, termina então a nossa outorga e nós não vamos renovar exatamente por causa desses motivos que nós estamos comentando aqui até agora. Então esse é um caminho sem volta, né? Nós fizemos o que a gente tinha que fazer de pesquisa, nós fizemos antes. Nós mais uma vez lamentamos muito, principalmente quem exclusivamente escutava por ondas curtas. Nós lamentamos, também lamentamos os DXistas que têm uma paixão que mantém este veículo vivo, mas realmente são as mudanças tecnológicas, é a questão do custo versus a audiência que nós temos. Obviamente, se nós tivéssemos aferido um retorno maior de audiência, nós não teríamos tomado essa decisão. Tomamos essa decisão em função desses fatores que explicamos para todos vocês.
Então, nós sabemos que a qualidade da Rádio Transmundial tem feito crescer o número de ouvintes via internet. A gente pode dizer que nós hoje temos, em média, aproximada de 50 mil usuários únicos por mês ouvindo pela internet, fora aqueles que têm ouvido por emissoras afiliadas. É um número grande e é por isso que nós, como responsabilidade com o orçamento que temos, precisamos manter o investimento aonde nós temos tido o retorno, até por uma questão de nos justificarmos perante os nossos investidores. André, só queria reforçar uma coisa aqui. Investidores não, doadores, né? Acho que a melhor palavra é doadores. Eu sei que a internet é uma coisa complicada em muitas partes do Brasil ainda. Temos cidades que ainda não têm internet, quando tem ela é muito ruim, muito fraca. E existe a possibilidade de você ouvir a Transmundial pela internet. É só entrar no nosso site www.transmundial.org.br, clicar em ouvir, você vai ouvir a nossa programação sem problemas, se você tiver uma boa internet. A segunda opção é baixar o aplicativo para o celular. Eu sei que muita gente tem baixado, muita gente está ouvindo. Existe também a questão de você estar numa rede, perto de uma rede Wi-Fi, ou então ter um bom plano de dados para poder ouvir a programação. Mas se você tem um celular e nunca teve a curiosidade de baixar o aplicativo, pelo menos para experimentar, eu vou experimentar hoje, ver como é que é, se funciona, se não funciona, pega o seu celular, entra na loja do seu celular, baixa, é gratuito, você não vai pagar nada para baixar, para instalar. Se você tem dificuldades, pede aí para um sobrinho, né? Um jovem que esteja perto de você, que os jovens hoje todos conhecem, todos usam aplicativos no celular. Baixe para o seu aparelho e dá uma experimentada. Se você tiver Wi-Fi, melhor ainda, você vai poder ouvir 24 horas e não gastar nada do seu plano de dados. Baixa para o seu celular, ele é levinho, ele não vai pesar e você vai ter a programação da Transmundial 24 horas no seu bolso. É isso aí. Então, como nosso locutor Ricardo Santos, que é quem coloca, explicamos direito, Ricardo? Ficou algo faltando aqui? Olha, sempre muito bem claro aqui a explicação dada. Você também, André Castilho, que hoje é diretor de comunicações aqui na Transmundial, Samuel Matos, também com todos os detalhes, especificando bem de forma clara, né? É importante isso, o ouvinte entender até mesmo esse termo outorga. Tem muita gente que não sabe como é que funciona, né? É isso aí. Alguém pensa, eu vou abrir uma rádio e pronto. Não é assim, né, Samuel e André? É verdade. Até é importante vocês ressaltarem ou salientarem esse ponto, porque tem pessoas que falam assim, mas por que vocês não têm uma emissora aqui em São Paulo, por exemplo? Porque envolve todo um processo burocrático que envolve também o governo, não é isso? É isso aí. Você tem muito... É muito complicado a questão de rádio no Brasil. Né? Não só demanda burocrática, burocrática principalmente. É caro, é difícil, envolve muita burocracia, muito contato com o governo. Então, em grandes cidades como São Paulo, André, não tem mais espaço no dial, não tem mais onde colocar. Até por isso estão estendendo a banda. E já há algumas conversas para voltar a pensar em rádio FM digital, justamente porque agora o pessoal quer trabalhar o 5G e aí você usaria a banda da frequência modulada analógica. Então a discussão vai acontecer aí ao longo dos anos, mas nós estamos vivendo novos tempos na área de tecnologia e precisamos nos manter atualizados. Agradecemos a todas as manifestações, a todos os ouvintes aqui que têm falado conosco. Muito obrigado de coração pela sua audiência, pelo seu carinho, por acreditar na gente, por permanecer junto com a gente em ondas curtas. E pedimos que continue. Você gosta da nossa programação? Continue nos acompanhando via internet. Olha, André, e vocês mencionaram aí que vocês também amam a rádio, né? Com certeza. Eu me lembro que mesmo eu, olha só, ouvinte, você deve perguntar, mas e vocês, eles não sentem também isso? É claro que sentimos. Eu mesmo aqui, eu me recordo que com 12, 13 anos vai, no máximo isso, minha mãe com aqueles rádios de faixa em casa, eu com uma curiosidade tremenda, já tinha curiosidade de ouvir os países, enfim. Sim. Mas ouvindo rádio em ondas curtas, eu aprendi a ouvir rádio também
através das ondas curtas. Pois Eu acho que as ondas curtas, aliás, me levaram a me envolver com o que faço hoje, né? Pois é. Somos apaixonados ainda pelo rádio, fomos contaminados com o vírus do rádio, né? Olha, eu tenho 2 histórias sobre isso. E olha que eu sou bem mais novo, sou mais novo que vocês, né? Tenho 34 anos, já sou de uma geração quase conectada aí. Eu aprendi a ouvir rádio com minha tia, que ela ouvia rádio AM, Jovem Pan AM e Globo AM, ouviu Paulo Lopes de manhã. e a minha tia, ela de repente ressuscitou um rádio antigo, um rádio assim grandão, eu lembro, grandalhão. E aí ela começava a ouvir rádio Marumbi, rádio Transmundial. Isso, olha só. Então aí a gente, puxa, programação interessante, e de repente até ouvindo o rádio Bandeirantes, que ainda transmite ondas curtas, outras emissoras que transmitem em ondas curtas. Então nós realmente temos essa questão, essa dificuldade, mas há uma adaptação que pega no nosso coração. Nós temos que realmente nos adaptar à tecnologia. Sim. Todos nós aqui como profissionais fazemos isso. Todos os dias é um desafio, é uma experiência nova. A direção ouvinte, eu quero expor isso para vocês. Samuel Matos, André, a direção também, no caso, acima do comitê executivo, está antenada com as tecnologias, com avanços. Sempre há um retorno, um feedback entre eles. E é claro, a Transmundial procura levar a você o melhor. E com isso, aprimorando também a qualidade da transmissão, você vai ter aí. E com o passar do tempo, André, a tecnologia avançando muito rápido, o acesso ao smartphone, o acesso à internet vai melhorar cada vez mais. Sim, cada vez mais barato e mais acessível. Exato. Eu tenho conversado com algumas pessoas e nós entendemos que o avanço tecnológico ele está levando a haver uma unificação, né? Essa data não é precisa, mas algumas pessoas entendem aí que nos próximos 15 ou 20 anos nós vamos unificar tudo, vai ser uma coisa só. Você não vai mais falar em 3G, 4G, Wi-Fi, rádio AM, rádio FM, televisão, vai ser tudo uma coisa só, um meio só de transmissão. Lógico, vai ser explorado de formas diferentes, mas a transmissão vai ser uma só, acessível, provavelmente gratuita. Muito bem. Aí. Eu me coloco aqui no lado do ouvinte, né? Por isso eu fiz essa intervenção. Porque realmente, assim como vocês aqui, é claro, a liderança aqui da Transmundial, mas eu aqui, ouvinte, também me coloco no seu lugar. Eu também sou apaixonado pelo rádio, ondas curtas, mas vejo a necessidade e a gente entende que a Rádio Transmundial é um ministério que faz um trabalho muito sério. É tudo bem claro, né, André? Samuel, sempre muito bem claro em relação a termos administrativos, financeiros. Está aqui, ó, a Transmundial expondo. Aliás, eu não vi nenhuma emissora de rádio que fez essa troca, essa virada, né? E vindo a direção assim de forma tão simples e clara e tomar todo esse tempo fazendo essa prestação. Não, mas nós queremos dar uma satisfação, Ricardo. Parabéns. Estamos vendo aqui no WhatsApp muitas pessoas se manifestando. É lógico que é um momento triste, não é um momento alegre, gostaríamos de poder continuar, mas aqueles que estão se manifestando aqui, muitos deles, lógico, gostariam que continuasse onda curta, porque não tem outra forma de ouvir. Cremos que as portas vão ser abertas, uma hora vai ser possível ouvir, seja por uma emissora local, seja pela internet. Sim, mas muitos também estão compreendendo aqui, estão dizendo que entenderam a nossa explicação e vamos continuar. A Transmundial continua normalmente, a Transmundial não para, a sua programação está aí à disposição daqueles que tiverem como ouvir, né, André? É isso mesmo. Muito obrigado mais uma vez, Ricardo. Obrigado aos ouvintes. Agradecemos principalmente a compreensão, o carinho e um grande abraço. E continuem acompanhando a nossa programação pela internet. Até a próxima oportunidade. Só mais uma coisinha, então prestem atenção. Daqui a pouquinho vai rodar a relação das emissoras que retransmitem a programação da Transmundial. Uma sugestão também aqui, cabendo, é claro, nós podemos aqui, de hora em hora, de formas em pílulas, né? Darmos aqui aos ouvintes, por exemplo, de 3 em 3 emissoras que transmitimos, retransmitimos, enfim, você vai ficar por dentro, ouvinte, sabendo onde tem uma emissora local transmitindo a programação. É isso aí, um grande abraço. Parabéns a vocês dois aqui, Samuel Matos
diretor de estúdios, técnica aqui da Transmundial no Brasil, e também André Castilho, diretor de comunicação. Em nome de toda a equipe Transmundial, obrigado pelo carinho e a sua manifestação. Acesse nosso site www.transmundial.org.br.